Glória a Deus. É muito bom estar aqui com vocês. Dr. Jonatas, vulgo Johnny, como alguns os chamam, é alguém impressionante. O coração, a humildade, o espírito. Que lindo que Deus está fazendo, né? Alguém assim, tão doce, tão humilde, tão amável, mas é um trator. É ou não é, gente? Vamos aplaudir a vida do doutor, pastor Jonatas. A Jéssica está por aí com as crianças. Está lá na porta, Jéssica, ó. Vamos aplaudir essa mulher maravilhosa, essa família linda. E que alegria poder fazer parte disso. Nós temos já aproximado dessa amizade há algum tempo e eu creio que tu tem um grande propósito, né? Então eu vou estar aqui ministrando essa última palavra, mas ao terminar essa palavra, eu quero até pedir para os irmãos do louvor, da adoração, fiquem atentos, por gentileza, que nós temos que ser enviados daqui. Uau, ó! Aqui tem uma taça com véu. Antigamente nas igrejas a mulher usava véu. Aqui é a água que usa véu. Uau! Vamos aplaudir a água com véu. Só para o doutor que demorou para chegar. O doutor Felipe morrendo aqui, engasgando. E os irmãos quase que eu falei, vou pegar um copo d'água para ele. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 13. Capítulo 13 de João, a partir do verso 1. Eu quero falar com vocês sobre amando como Jesus ama. Alguém pode dizer amém sobre isso? Quem achou João 13, diga aleluia. Pastor, isso a gente aprende no seminário, não aprende? Essas coisas. Fala com o irmão que está do seu lado, cutuca o irmão do seu lado. Fala aleluia, abra a Bíblia. João 13, a partir do versículo 1. Eu quero só ler o versículo 1 primeiro, nós vamos orar e depois vamos continuar. Porque eu creio que essa é uma noite de envio. O Diogo disse aqui, naquele talk, naquela conversa, que o anseio do coração dele, que ele acredita que todos devemos ser cheios do Espírito Santo. Então, embora eu tenha uma mensagem para pregar, o que está no meu coração é que saiamos daqui cheios do Espírito Santo. Cheios, é noite de Pentecostes. Em que sentido? Transbordarmos dele. Nós não pode ficar só para a gente isso. Nós precisamos espalhar essa graça. Nós precisamos amar como Jesus ama. Amém, gente? Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Feche os seus olhos. Pai santo, amoroso, gracioso, glorioso, tu estás aqui, Senhor. Obrigado porque não nos deixaste tateando no escuro, nos revelou sua palavra. Ela é verdade que liberta, ela é pão que alimenta, ela é espada que penetra o mais profundo do nosso ser. Tua palavra é como água que limpa, refrigera a nossa alma. Tua palavra, Senhor, é como luz. Lâmpada para os pés, luz para o caminho é a tua palavra. Tua palavra é a verdadeira comida. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é como uma semente, uma santa semente que quando semeada em nossos corações, não volta para ti vazia. Profetizamos, tua palavra sairá vitoriosa. Ela triunfará sobre a nossa incredulidade, os nossos medos e a nossa imaturidade e nos preparará para a boa obra que o Senhor preparou para que de antemão andássemos nela, segundo a sua boa vontade, em nome de Jesus. Só quem ama a palavra de Deus, aplauda a palavra de Deus. Vamos honrar o Senhor, Ele é bom. Nós amamos a sua palavra, Jesus. Jesus está vivendo os seus últimos dias, suas últimas horas na terra, encarnado. E Ele está com seus discípulos. É interessante porque alguns teólogos dizem que essa é a teologia do cenáculo. Os últimos capítulos, na verdade, do capítulo 12, 13 até o 17, 18 de João, é a teologia que Jesus escancara o coração, mostra o coração aos seus. Quem Jesus chama de os seus? Os que andaram mais perto. Um deles se reclinou a cabeça no peito de Jesus e é o que escreve. E o relato de João, o relato real de João sobre esse Jesus é
Eu sou um desse que ele amou até o fim. Tendo amado os seus, os amou até o fim. Imagina João escrevendo isso, derretendo em lágrimas, coração quebrantado, relatando, registrando e lembrando. Cada dia com Jesus eu me senti amado. Alguém pode dizer amém sobre isso? E Jesus está diante da preparação de uma Páscoa. É a última Páscoa, mas é a verdadeira Páscoa. Aquela Páscoa que séculos e séculos antes desse momento era sombra. Aquela Páscoa de Êxodo, em que o povo de Israel foi liberto por Deus como um forte do Egito. Alguém pode dizer amém? Aquela Páscoa, aquele sangue nos umbrais, o cordeiro entre as famílias, aquele milagre do êxodo do povo de Deus, tudo aquilo foi se repetindo ano a ano com o povo de Israel, mas era apenas sombra. Aqueles cordeiros que eram comidos em cada família eram apenas sombra. O verdadeiro cordeiro de Deus estava aqui agora. Ele é a própria Páscoa, ele é o sacrifício perfeito. No entanto, ele está com seus discípulos e diz que ele os amou até o fim. Jesus é o nosso modelo de tudo. Alguém pode dizer amém? Amém. Colossenses 3:11 diz: Cristo é tudo em todos. E se tem uma característica que expressa Jesus, é uma vida de amor. Amor. Jesus é especialista em amar. Eu não creio de modo algum que Jesus não possa expressar também a verdadeira vida saudável. Será que alguém teve uma alma mais saudável do que de Jesus? Não. Não houve pecado. E mais, a relação com o Pai diária. Diante de uma missão, embora ele passou por todos os processos de humilhação, de sofrimento, não houve culpa, não houve pecado. Alguém pode dizer amém sobre isso? É o Cordeiro de Deus sem pecado. É um sangue puro. E Jesus que sofreu, Jesus que foi traído, Jesus que foi mal interpretado, perseguido, caluniado, abandonado por gente que estava andando com ele em certo momento. O próprio João narra isso. E que coloca os discípulos também para fazer essa escolha. Podem ir também. Mas esse Jesus, uma coisa ele nunca deixou de fazer: amar. A mensagem é: amando como Jesus ama. Porque a maior expressão de uma alma saudável é que ela é capaz de amar. É que ela é capaz de se doar, de se entregar. Nós temos que sair daqui enviados por Deus para amar, dentro de casa, na igreja, na cidade, no trabalho, no bairro, mas não amar com o nosso amor imperfeito, amar com o amor que é derramado em nossos corações. Que Cristo é modelo desse amor. A maior marca da saúde é amar. O genuíno amor em nós prova que Cristo passou por nós, ou que nós passamos por uma experiência com Cristo. Se eu te dissesse que eu acabei de ser atropelado por uma carreta nessa avenida, antes de entrar aqui nesse templo, e você me visse aqui, não tão bonito, mas pelo menos em pé, você não acreditaria, porque você pensa: é impossível que uma carreta com toneladas em velocidade, entrando em colisão com esse rapaz de, até semana retrasada, 88 quilos, já estou com 86, aleluia. Eu falo que eu casei não há 10 anos atrás, há 20 quilos atrás eu casei. Porque eu era um palito quando eu casei. Agora alguns 8 palitos junto, amarrado. Presta atenção, você não acreditaria. Por que podemos dizer que fomos encontrados por uma coisa muito mais forte? E coisa, me perdoe por esse termo, Jesus nos encontrou. E qual é a consequência disso? Como acreditarão que Cristo passou pela sua vida e você passou por uma experiência com Cristo? Ei, nunca os não cristãos foram tão parecidos com os cristãos. Especialmente nas relações. Se o amor é a marca de uma alma saudável, a indiferença, o orgulho, o egoísmo é a maior evidência de uma alma doente. A maior expressão de uma alma que não está sendo transformada, sua indiferença. Quando Cristo, lá em Lucas 10, é interrogado por um mestre da lei, é assim que a Bíblia diz em Lucas 10, sobre o que fazer para herdar a vida eterna, e Cristo propõe a parábola do bom samaritano, daquele homem que está arrebentado, foi quase morto, e Jesus conta que o sacerdote, vestido como sacerdote, voltando de Jerusalém, depois do culto, consegue atravessar a rua, consegue não se importar. O levita da mesma coisa. Cristo, as coisas mais belas que Cristo
que emergiu da alma de Cristo, do coração de Cristo, pregando, foram em conflitos com a instituição religiosa, que inventou um Deus que não se importa, e que justifica o não se importar com o não se misturar, com o não se contaminar. Aí vem Jesus e toca no leproso, e desce ao nível da prostituta, e entra na casa de Zaqueu, um político corrupto. E se alguém visse isso, ia falar: Jesus fez o L. Mas preste atenção. Ei, preste atenção. Porque nós estamos nós nos importamos mais com as opiniões dos seres humanos do que a vontade de Deus revelada na palavra, que nos pede amor. O que Deus pede dos seres humanos? Ame o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Jesus amou até o fim. Estava na hora do jantar, verso 2, e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Está diante de Jesus o traidor. Ele está nesse jantar, ele está nesse tempo, ele está na frente, está entre os discípulos. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Esse versículo 3 me deixa encabulado, porque ele está com toda a autoridade, ele sabe para onde ele vai. Tem um traidor no meio dele, um monte de discípulo orgulhoso. É hora de sair um decreto da boca de Jesus: vocês não são dignos de mim. Quando o homem pecou lá no Éden, Deus não decretou a nossa aniquilação, Deus decretou a nossa redenção. Já havia decretado, Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Mas me entenda, vamos viver esse drama juntos. Ele, o único que poderia condenar aquela prostituta, porque não tinha pecado, disse: eu não te condeno. Onde eu quero chegar com você? Nós precisamos ser banhados com a graça de Deus, cheios do Espírito Santo, a fim de sairmos parecidos com Ele. Alguém cheio do Espírito Santo pode pular, pode sapatear, mas a evidência é a mansidão e a humildade próprias de Cristo, que fazem brotar dos nossos lábios palavras que curam, que fazem fluir das nossas mãos boas obras que Ele preparou para que andássemos nelas. Alguém pode dizer amém mais forte sobre isso? Essa é a doença da alma, é a indiferença. É a indiferença que vai corroer essa capacidade que Deus deu ao ser humano de amar, de incluir, de acolher, de transformar. Como seremos conhecidos como uma comunidade curada se não estamos curando? É o curioso caso dos amados que não amam. Tem que passar no próximo. É Globo Repórter que fala? Faz uns 20 anos que eu não assisto a Globo, graças a Deus. Enfim, mas qual que é a grande questão? O curioso caso dos adotados que não adotam, dos amados que não amam, dos curados que não curam. Ou seremos conhecidos como povo que serve, que ama, que perdoa, que anda a segunda milha, que acolhe. A expressão de uma alma sarada é amar. A expressão de uma alma doente é não se importar, é atravessar a rua naquele que sofre. 1 João, capítulo 4, primeira carta de João, mesmo João que escreveu, que narrou essa história no Evangelho, também inspirado por Deus, escreveu epístolas para a igreja, para o povo de Deus. E no capítulo 4 de 1 João, versos 7 a 11, diz: amados. Ele aprendeu a se referir ao povo de Deus como amados, porque ele é o discípulo amado, porque o que ele aprendeu com Jesus foi amor. Ele se matriculou na escola do amor. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Amados, de novo, amados. Olha para quem está do seu lado, que o pastor tem esse tique, diga amado. Agora volta para cá. Visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar
uns aos outros. Vou ler o versículo 12 também, não dá para não ler. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Eu quero morar nesse versículo. Quero morar nesse texto, porque eu não sei amar. O ser humano nasceu para ser amado ou amar? Ele foi feito para ser amado ou para amar? Por que ele não foi feito para ser amado? Porque ele já foi feito amado. Ele já é. No Éden, Deus já fez amando. Deus é amor. E tá bom, caímos. Novo nascimento. Como? É impossível que alguém que nasceu de novo já não nasça como um filho amado. Todo filho de Deus já nasceu amado. Não fomos feitos para ser amados. Fomos feitos amados para amar. A salvação, ato, para mim, monergístico de Deus, um ato de Deus, porque conforme Efésios 2, especialmente Efésios 2, de 1 a 5 especialmente, nós vamos ver que estávamos mortos nos delitos e pecados. Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Agora veja, ser amado é salvação. Mas o que é a escola do Evangelho? A escola de amar. Os amados que vão aprendendo a amar. Que tem em Cristo um modelo de amado. Esse é meu filho amado. Onde? No batismo. Jesus já começa o ministério amado. Mas ele evidencia no ministério o que é amar. Nós iniciamos amados. E nada que podemos fazer de errado fará com que Deus te ame menos do que ele já te ama. Você pode dar um glória. Isso é evangelho. Nada de lindo que você possa fazer fará com que Deus te ame mais do que ele te ama. O amor dele é incondicional. Porém, esse amor incondicional que Deus derrama em nós é a plataforma perfeita para que aprendamos a amar. E é Jesus que coloca esse padrão. Se nós voltarmos ali a João 13, mas passar um pouco da história do lavar de pés de Jesus, irmos ali para o versículo 34, João 13, 34, diz assim: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Verso 35, seu amor um pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Isso aqui não é novidade para ninguém, mas pelo menos eu preciso aprender a amar. Nós estamos acostumados a entender amor com segundas intenções. Eu conto essa história para mostrar o quanto o nosso pensamento está enraizado nisso. Quando nós, como família, estávamos adotando a minha filha mais velha, hoje ela tem 20 anos, adotamos com 14, uma adolescente, acabou de ser traumatizada, perdendo a mãe, depois perdeu a avó, uma vida difícil. Eu vou dar detalhes: negra, porque no Brasil muitas vezes o pecado tem cor, e os índices provam isso. Os órfãos menos adotados, dados, gente, no país, é a adoção tardia, especialmente de crianças, adolescentes, negros, pretos. A pergunta era o tempo todo: mas você não está mensurando o quanto vai ser difícil ser um pai adotivo de uma adolescente de 14 anos? E quando eu ia orar, e quando eu ouvia isso, o Espírito Santo, não tem virtude nenhuma em mim, pela graça de Deus, me ministrava. Ninguém consegue ver o quanto é mais difícil ser uma adolescente de 14 anos sem pai. Eu não adotei mensurando em primeiro lugar quão difícil seria ser um pai adotivo de um adolescente de 14 anos dando trabalho em casa. E deu, viu? Tá dando, hein? Mas eu mensurei o quão difícil seria para ela os próximos dias e anos como uma adolescente de 14 anos sem um pai. Nós temos que aprender a pensar fora do nosso umbigo. A forma
reprovável, o pensamento reprovável ali de Romanos 1, a mente reprovável que o homem foi entregue por causa do pecado, é a mente egoísta. No livro Humildade, o missionário, pastor sul-africano Andrew Murray, ele vai dizer que nenhuma árvore pode dar fruto fora da raiz no qual ela foi gerada. E ele diz que claramente, olhando para as Escrituras, o orgulho é a raiz do pecado. E todo outro pecado que brota em nossa vida precisa se alimentar do nutriente que sai do orgulho. Porque o orgulho é como mãe de pecados. E o orgulho se expressou lá no Éden já, nas pretensões carnais, alguém que veio da lama, de um Deus santo. A única coisa que esse Deus santo que o encontravam, que os amavam, que falou, coma livremente do jardim. A única restrição gerou apetite. A conversa do diabo foi boa. A queda aconteceu. E a partir daí todo pecado precisa se alimentar do orgulho. Da mesma forma, uma árvore não dá fruto fora da raiz que foi plantada. A mãe das virtudes é a humildade. Não há salvação sem a humildade de reconhecer sou pecador. O sacrifício foi por mim. Nenhuma outra virtude, nenhum outro fruto brota se ele não se alimentar do nutriente que brota da humildade. Quando Cristo quis revelar a característica do seu caráter, eu sou manso e humilde de coração. Só assim vão achar descanso para a vossa alma. Estamos perturbados não pela quantidade de atividades, mas pela ausência de humildade no nosso coração. O nosso coração está orgulhoso. E aí nós somos incapazes de amar com um amor puro. Porque agora eu não vejo mais relacionamento, eu vejo networking. Cada pessoa é um degrau para subir lá. Aí eu trato pessoas como coisas. E coisas eu dou valor que eu deveria dar a pessoas. Porque vazios só encontram outros para usar. Mas preenchidos pelo amor de Deus, vem cada pessoa para servir. Enquanto eu estou vazio de Deus, cada pessoa é uma oportunidade para eu usar. Mas quando eu estou transbordando do Espírito Santo, cada pessoa é uma oportunidade de servir, de amar, de investir. E esse é o chamado de Deus para nós. Essa é a graça de Deus para nós. Um povo sarado, um povo amado. Um povo perdoado, perdoa. Por que tanto julgamento? Por que tanto egoísmo? Porque cada dia a gente coloca uma coisa nova no carrinho dos sites. E não consegue ver quem está precisando na nossa rua. O que nós estamos fazendo de domingo? Porque aquele levita lá em Lucas 10, o sacerdote, estavam voltando do culto. Cristo teve conflito direto com esse tipo de espiritualidade. Essa espiritualidade egoísta, indiferente e morta. E nós podemos lançar a mão de uma coisa tão linda quanto divinamente. E ficar querendo comer saúde. Eu vou ficar mais saudável. Eu vou ficar bem agora. Agora eu estou bem com os meus traumas. Para quem? Para mim mesmo. Vai tomar banho. Nossa, agora, para que eu estou bem? Para viajar. Deus está nos sarando e nos amando para amar. Deus quer nos enviar. Você não vai daqui para sua casa simplesmente. Você vai daqui para sua missão. Porque se Ele está te preenchendo com esse tipo de alimento, é para que você seja canal de vida, canal de graça, canal do poder de Deus por onde quer que você pise. Alguém pode dizer aleluia sobre isso? Alguém pode aplaudir Jesus bem forte sobre isso? Pastor, mas você não sabe da minha vida. Você não conhece a minha realidade. Esse negócio de ficar servindo é isso que me levou a ficar doente. Não foi. Não foi. Estou com raiva do diabo, só do diabo. Jó estava na desgranha. E quando as coisas foram restauradas na vida dele, eu só vou orar pelos meus amigos quando eu tiver autoridade, Deus. Na hora que eu estiver próspero, curado, eu vou orar. Deus mandou Jó enfiar a mão na cabeça dos amigos orgulhosos dele, no meio da lama da vida dele. Mas ali, Jó 42, já tinha visto o Senhor. Antes eu conhecia, já te ouvi falar. Agora os meus olhos podem te ver. Alguma coisa mudou? Tudo. Externo, nada. E quando mudou externo? Quando tudo que mudou dentro saiu para fora, não em testemunho de prosperidade, mas em testemunho de compaixão. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restituiu tudo o que ele tinha perdido. Gênesis 20, Abraão. Primeira menção de cura física na Bíblia.
Para quem interpreta a Bíblia sabe, o princípio da primeira menção é um princípio importante para entender o que Deus está querendo ensinar sobre aquela verdade. Abimeleque, sua esposa e suas servas, esposas e servas estéreis. O que eles queriam de algum Deus, se um Deus existisse para eles, é que esse Deus fizesse algo na fertilidade das suas mulheres, para que eles pudessem ter filhos e dar sequência a trono, a descendência, a continuar a família deles. Não eram crentes. Quem Deus usa para orar? Paz, madre, tudo abrir. Aquele cuja esposa não podia ter filho. Não, Deus, eu só vou orar por essas velhas aí endemoniadas quando a minha esposa engravidar. Então tudo bem, Deus, eu oro. Assim que sair o exame, a gente vai lá e ora. A primeira menção de cura na Bíblia é alguém que não tinha essa cura em casa, mas foi canal de amor para outros. E Deus operou o milagre. O que estamos esperando acontecer na nossa vida para cumprir o nosso chamado? Casar? Se Jesus fosse esperar isso. Ei, casa própria? Quando tiver uma casa, vai ter uma célula na minha casa. O problema nunca foi o tamanho da sua sala, é o tamanho do seu orgulho. Desculpa, mas nós precisamos ser lavados pela palavra de Deus. Ela é a espada que penetra. E até esse lugar misterioso entre a alma e o espírito que a gente nunca vai saber. Então a gente nunca vai poder acessar um no outro, a menos que nós falemos a palavra um ao outro. Porque se falarmos entre nós com a palavra, seremos cheios do Espírito Santo, cantando entre vós, salmodiando, louvando de coração. É disso que eu chamo de Pentecostes aqui hoje. É o transbordar da graça de Deus na nossa vida. E de verdade, você escolheu estar aqui, você está aqui o dia inteiro, você está cansado, você está fadigado, você ouviu palavras infinitamente melhores do que essa. Então não é sobre a pregação que eu quero ser avaliado, é sobre um Espírito que Deus quer impartir conosco aqui hoje. O Espírito do Evangelho sobre nós. Ele nos fez para amar. O primeiro nível de salvação acontece no nosso espírito. Lá em Tito diz que nós fomos vítimas do lavar regenerador do Espírito Santo. Alguém pode dizer amém? E isso é tão verdade, porque em João 3, vamos voltar para João 3 aqui, se a gente conseguir. Vamos voltar, verso 4. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, não sei se foi o quarto, quinto, sexto, 12º, este lhe disse, Pedro disse para Jesus, o Senhor vai lavar meus pés? Jesus respondeu, você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou, Senhor, então lave também minhas mãos, minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu, a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Só até aqui por enquanto. Se nosso espírito já está pronto, se a salvação foi uma obra perfeita na parte que estava morta em nós, o nosso espírito, morta no sentido não de aniquilada, mas separada de Deus, quem aqui foi reavivado no seu espírito? Diga amém. Ele te deu vida. O que é o lavar os pés? Na minha opinião, claro que não estou sozinho nessa opinião, ele aponta para a santificação da alma, o lavar da alma. Os pés é a parte que está em contato com o pó da terra. E quantas vezes tem que lavar os pés pela vida? Toda refeição, porque refeição é comunhão. E quem que lava os pés depois desse dia? Nós uns dos outros. De que essa carninha é feita? Pó da terra. Adão. Aprendemos hoje, eu não sabia. Adão sabia, mas que vinha do Adamá. Coisa linda, Diogo. Obrigado. Você só me ajudou aqui. E presta atenção, mesmo não cometendo pecados, não adulterando, só dando um soco no seu chefe, sei lá, xingando, se embriagando, nós estamos em contato. Quando eles caminhavam lá com Jesus, eles estavam com banho tomado, mas os pés estavam sujos. E as refeições eram nas mesas, as mesas eram no chão, eles estavam com os pés
à mostra. Os pés então cheios de quê? De pó da terra. Jesus está dizendo, e é Jesus que traz teologia para esse assunto. Ele sai do aspecto só prático na refeição e diz: você não precisa ser lavado inteiro, a palavra já te lavou, a palavra já te salvou, mas ainda você precisa todo dia ser lavado nos seus pés. Por quê? Qual era o objetivo de lavar os pés? Estar apto para a refeição. O que a refeição apontava? Comunhão íntima. O que Jesus está fazendo com os discípulos? O que eles já tinham que estar fazendo. Eles estão em 13 pessoas ali. Era comum que numa casa o servo menor, o escravo, servo é uma palavra bonita, doulos é escravo, na tradução correta, no grego. O escravo de uma casa, e não é qualquer escravo, se uma casa tinha 3 escravos, era o mais fraco, era o estagiário dos escravos. Ele era o... Desculpa, estagiários, desculpa, mas eu já passei por isso, eu era aprendiz Senai, lavando peça, num doido, a tarde inteira. Presta atenção, vocês estão comigo? Quando havia uma refeição, quem convidou, quem preparou, já disponibilizava um servo, o servo mais humilde, mais simples, para fazer essa parte do trabalho, que era uma parte importante para a refeição acontecer. Amém, gente? O que os discípulos faziam quando estavam na mesa? Discutiam para ver quem era o mais? Sabendo que é o maior, eu descubro quem é o menor, vai você lavar. Quem lavou os pés? O que ele estava ensinando? Que espírito o evangelho propõe? Que atitude Deus pede dos seus discípulos? Que coração? Nós acostumamos a achar que liderança eclesiástica, salve, salve, retumbante e glorioso, deixe-te beijar o seu anel. Maior é o que serve. Maior é o que serve. A expressão de um líder cristão não é o quanto ele é bajulado, é o quanto ele está humilhado. É o quanto ele está servindo. É o quanto ele está com a... Não venha falar de honra se a toalha não estiver enrolada no seu corpo, a bacia cheia de água e você encurvado. Porque honra não se prega de cima. Honra não se prega com o pé na bacia. Honra se prega com as mãos no pé sujo. A única vez que Jesus falou que ele era Senhor foi em João 13. Eu sendo Senhor. Nenhuma outra vez saiu da boca dele que ele era Senhor. Quando ele falou eu sendo Senhor? Encurvado, lavando os pés dos seus discípulos. Eu sendo Senhor. Vos faço isso. Então amanhã vocês lavam meu pé antes de ir para a cruz? Que isso aqui era quinta-feira. Então façam isso uns pelos outros. Como acontece a santificação da igreja? E santificação é o processo de semelhança ao caráter de Cristo. Amém, gente? Dentre as formas que acontecem, são muitos meios da graça. A comunhão da igreja. O lavar de pés aponta para o quê? A disposição de servir, de amar. Alguém pode dizer amém sobre isso? Se Cristo não lava os nossos pés, não temos comunhão com Ele. Mas a prova que temos comunhão com Ele é que estamos lavando os pés dos nossos irmãos. Se eu não estou encurvado servindo, eu estou vivendo outra espiritualidade que não do Evangelho. Se eu não sou encontrado na minha espiritualidade, encurvado, limpando o pé, servindo, eu não tenho comunhão com Ele, porque Ele disse, se eu não lavar os seus pés, não tem comunhão comigo. Pedro, é a sua vida que está em jogo, é o seu caráter que está em jogo. É duro para Pedro deixar de lavar os pés dele, porque isso demanda humildade. Isso demanda um orgulho rasgado. Isso demanda ele reconhecer. E isso demanda de Pedro, que era o mais velho, depois que Cristo sai de cena, ser aquele que vai lavar os pés. Era o único casado. Se o Cristo está fazendo isso, lascou para Pedro. Na cabeça carnal dele. Carnal sim. Jesus disse, você não entende agora, Pedro. Pedro era ruim de teologia, mas era bom de coração. Depois ficou bom nos dois. Só vê a carta dele.
Porque ele é bom de coração. Então me lava tudo, mestre. De novo errou. Ruim de teologia, mas bom de coração. Se o coração está alinhado, tudo vai alinhar. Estudando, aprendendo, não vai tocar a palavra na minha boca. Eu adoro estudar. O que está acontecendo aqui? A evidência de um discípulo de Jesus é que ele está servindo, ele está amando. Porque eu só tenho comunhão com ele se ele lavar meus pés. Mas a prova que ele lavou os meus pés, isso é nosso orgulho sendo esmagado, eu vou sair em humildade lavando os pés do outro. Aí sim vão saber que uma carreta te atropelou no caminho de volta do culto. E você chegou depois do culto em casa, atropelado pela graça de Deus. E alguém atropelado é alguém atropelado. Não dá para dizer que não foi. Que o seu orgulho, o meu também, em primeiro lugar, seja sempre atropelado por essa graça. Que essa bondade nos constrange a sermos como Ele é. Porque Ele está dentro de nós. Alguém pode dizer amém sobre isso? Então, nós precisamos conhecer isso. Que tipo de Deus, o tipo de Deus que se revela a nós nesse texto, nos estragou para qualquer outro tipo de ídolo. O tipo de Deus que se revelou em João 13, amando até o fim, lavando os nossos pés, nos estragou para qualquer religião. O tipo de Deus que está com a bacia cheia de água e nossos pés ali, agora nos prendeu em amor para sempre. Porque quem poderá nos amar assim, sendo tão grande, tão santo? Nós temos que ser apaixonados, encantados pelo Evangelho. O nome de Jesus deve suscitar no nosso coração prados de aleluia, de glória e de quebrantamento, dizendo: Senhor, o que seria de mim? O Senhor me encontrou, esse amor me lavou, eu não merecia, eu fui encontrado. Esse lugar de humildade precisa gerar uma vida humilde. Precisa brotar dessa raiz de intimidade com Deus frutos. Qual a diferença do joio e do trigo? Porque eles são confundidos, as semelhanças, mas a diferença é que enquanto o joio vai crescendo, ele vai ficando empinado. Por quê? Porque ele não tem fruto. O que acontece com o trigo? Ele vai se encurvando, porque o fruto pesa. E ele termina como? Quanto mais fruto o trigo tem, mais encurvado ele está. As obras que nos orgulhamos nos inflam, mas os frutos gerados pela intimidade com Deus nos humilham. As obras do qual nos gloriamos nos inflam. Eu não poderia estar roubando, matando ou me prostituindo. Mas o fruto que é gerado de intimidade, de mesa, ele serve para alimentar o outro. Paciência, bondade, longanimidade, domínio próprio, alegria, fidelidade, amor. Meu Deus, não há lei contra essas coisas, porque elas são a evidência da salvação. Elas não são a causa da salvação. E a menos que os nossos pés sejam lavados no ambiente em que nós estamos lavando outros, nós estaremos numa intimidade com o Mestre. E aí a Bíblia diz que eles todos saberão que nós somos alunos, discípulos de Jesus. Amém. Ele é um rei que serve. Ele é rei, mas serve. Eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida. Foi isso que ele disse. Ele é um rei que serve, ele é um senhor que se humilha. Eu, sendo senhor, fiz o serviço do escravo mais moderno, mais estagiário. Moderno termo militar. Porque acabou de chegar no quartel. Mais moderno. Ei. Se ele é rei de reis, mas ele é um rei que serve, ele é rei dos reis que servem. Ele é senhor dos senhores que se humilham. Nós somos reino de sacerdotes, mas que tipo de rei? Que tipo de egão? De senhor. Se ele é senhor de senhores, rei dos reis, e ele é nosso rei, então eu sou rei. Que rei? O rei que serve. O rei que serve. Senhor que se humilha. Senhor que se humilha. É isso que deve nos levar. Os irmãos do louvor estão aí? E eu queria pedir uma foto que eu pedi. Por gentileza, dá para projetar? Deu certo lá, Nath? Cadê, Nath? Não sei se deu certo. Se der para projetar uma foto.
Se tudo que sou, ainda que essa mesa aqui não é a mesa da época, eles comiam no chão, mas essa ilustração serve para nós. Todos conseguem ver essa imagem aqui? Se tudo que você soubesse do Evangelho é o que eu vou te falar a partir desse minuto. Vamos comigo aqui nessa ilustração? Estou terminando já, amém? Sei que você está cansado, mas depois de terminar aqui nós vamos orar aqui. O Jonas vai conduzir o finalzinho aqui. E eu creio, aleluia! Vou esperar aqui a... Aleluia. Glória a Deus. Vamos aqui entrar numa ilustração. Tudo que você sabe do Evangelho é o que eu passo-vos a falar a partir desse minuto. Você está perguntando sobre Deus para mim. Você está disposto a acreditar, você tem um coração faminto por Deus. E eu passo a te contar, você que não tem informação sobre Jesus, que todo esse universo, toda essa criação revela um Criador. Você fala, faz sentido. Diga assim, faz sentido. E eu falo para você, tem um Criador por detrás de todas as coisas. Uma mente inteligente, um design inteligente. E eu te falo que esse Criador é um ser que nos ama. Eu falo que esse Criador é um ser que nos perdeu por conta do pecado. Informações verdadeiras sobre o Evangelho. Amém, gente? Mas eu também te digo que um dia esse Deus que criou o universo, os planetas, ele teve que vir à terra se fazer homem. Esse Deus glorioso, poderoso, soberano, absoluto, se reduziu a um ser humano por um tempo. E que pegaram uma imagem de quando ele estava aqui na terra, esse Deus glorioso, poderoso, e fizeram uma obra de arte, uma pintura de uma imagem que aconteceu verídica enquanto esse Deus estava na terra. E aí eu te mostro essa imagem. E depois de ter te contado desse Deus grande, adorável, amável, digno de ser servido, digno de ser adorado de todo o coração, eu te digo, e essa foi a imagem que pintaram sobre ele. Aí eu te perguntaria, esse Deus que eu te apresentei, Criador de tudo, poderoso, que veio para a terra e se fez homem, quem ele é nessa imagem? Se você não conhecesse João 13, se você não conhecesse essa história, a única coisa que ainda com essas informações faria sentido é que esse fosse o Deus encarnado e esse fossem os seres humanos diante dele na sua estadia na terra. E se fosse isso, estava tudo bem, porque alguns dias antes de João 13, tinha uma mulher pecadora aos pés de Jesus. Isso aconteceu. Mas aí, quando você vê essa pintura e você fala, eu acho que esse é Deus. E eu te contasse, não. Esse Deus que criou os céus, o universo, a história. Quando ele se fez homem, esteve aqui, ele teve discípulos. Alunos dele, que seguiam ele. Ele os repreendia, ele os ensinava. Ele os trabalhou, os treinou para continuar a sua obra. E no último dia antes da crucificação, na quinta-feira que antecedeu a sexta da Páscoa, Jesus é esse que se curvou e serviu e disse que se eles não permitissem isso acontecer, não haveria comunhão. O padrão que Jesus deu para ter comunhão com ele é permitir-se ser servido, porque Jesus sabe que o mandamento de amar sem ser amado é inviável. Freud disse que o cristianismo comete com os seus seguidores é covardia. Pedir que amem o seu próximo como a ti mesmo é desumano, porque nós nascemos loucos em nós mesmos. Essa aqui cresce o meu. Freud não tinha essa envergadura teológica. Nós somos apaixonados. Não tem nenhum mandamento ame a si mesmo, porque a gente já se ama. Deu fome, você come. Deu sono, você dorme. Deu sede, você vai atrás de água. Você se serve o tempo todo. É o seu instinto, tá tudo bem. Mas ele te manda amar como você se ama. Isso seria impossível se isso não tivesse acontecido. Mas isso é possível se deixarmos Cristo lavar os nossos pés.
Se deixarmos Cristo constranger o nosso coração, se aceitarmos a graça de Deus na nossa vida, se recebermos humildemente o seu amor, não há outra coisa racional, espiritual, outra atitude de resposta a não ser amar e servir. Fique em pé onde você está, por gentileza. Ele levantou-se da mesa. A primeira coisa que ele fez, ele levantou-se da mesa. Eles estavam ali, em volta da refeição. Os discípulos estavam discutindo quem era o maior. Os discípulos não queriam, nenhum tinha lavado os pés uns dos outros. Ele se levantou da posição de ser servido. E ele se colocou intencionalmente na posição de servo. Você quer sair daqui amando? Tome posição de servo. Ele não levantou só da mesa. Ele despiu-se da capa. A capa apontava para o seu gabarito, para o seu pedigree. É abrir mão de ser admirado, não só de ser servido. Você quer amar como Deus ama? Abra mão de ser o primeiro a ser servido. Mas em segundo lugar, abra mão de ser admirado. Corre risco por causa do evangelho. Faz o que tem que ser feito. Ele despiu-se da capa, mas ele vestiu a toalha. Ele assumiu a forma. Antes ele saiu da posição de ser servido. Aí ele tirou a forma admirada. E agora ele tomou a forma de servo. Ele saiu da posição de ser servido, do lugar de admiração, e ele encarnou, ele se vestiu de toalha. A toalha enrolada no corpo era própria do escravo. Ele estava não fantasiado, ele estava vestido. No Gênesis, na criação e queda, os homens perceberam-se nus diante da queda, e Deus os vestiu de pele, a pele do cordeiro. Alguém pode dizer amém sobre isso? Mas o que vestia o homem, que ele não sentia-se nu antes da queda? A glória de Deus. A glória de Deus o vestia. A Bíblia diz: fizéssemos-nos por um pouco menor do que os anjos, mas de honra e de glória nos envelopastes, nos coroastes. A palavra ali é como se Deus encapsulasse-nos com a sua glória. A glória que Jesus despiu no céu, ele vestiu de novo ao colocar a toalha nele, porque a glória de Deus é, mesmo sendo Deus, poder servir. Por isso Filipenses diz: pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Não há exaltação sem humilhação. Não há glória sem morte. Nós temos que ser enviados do divinamente, para que divinamente as pessoas sintam-se amadas em vasos de barro. Deus permitiu que trazia desconforto para Paulo, para livrá-lo do que poderia matá-lo, que é o orgulho. Todo desconforto, sofrimento, Deus permite, é o espinho na carne. Ele permite o desconforto para te livrar da morte. A morte espiritual está no orgulho. O desconforto não te faz orgulhoso, mas a soberba te faz vaidoso, porque Deus resiste aos soberbos. O que Deus fez com Paulo não foi um Deus sádico querendo se divertir com o sofrimento humano. Foi um Deus salvador, livrando ele. Deus usou o desconforto para livrar daquilo que poderia matá-lo. Porque um apóstolo com espinho na carne pode plantar a igreja, mas um apóstolo soberbo ia ter o ministério paralisado. É Jesus vestindo a toalha. Mas foi mais, ele derramou água na bacia. A água, ele mesmo disse: eu vos tenho limpo pela palavra. A água é palavra. A teologia de Jesus está na bacia. A teologia deve estar na bacia e não na arrogância. A teologia de Jesus é água na bacia. Ei, ele não pegou a mangueira e falou: põe todo mundo no pezinho aí, vamos passar a VAP nesses pés sujos. A nossa teologia muitas vezes está na VAP. Eu quero pregar de qualquer jeito. Eu quero. E quem entendeu bem, quem não entendeu, amém. A teologia na VAP não transforma. A teologia na mangueira não transforma. A teologia no púlpito não transforma apenas. A teologia na bacia, a água na bacia, é o que? A verdade na bacia, para lavar o pé sujo.
Jesus colocando os dedos entre os dedos do pé de Pedro. Deixa eu tirar esse barro, porque a minha teologia está entre a minha mão e o seu pé. A minha crença, o que eu sei de Deus, está na minha mão se sujando com o seu pé. E a minha teologia está entre as duas. É Jesus no terreno que a gente vive. É Jesus poder olhar para eles e dizer: esse cara que você viu andando sobre as águas, esse cara que você viu multiplicando pão, esse cara que você viu acalmando tempestade, esse que expulsava demônios, que ressuscitou Lázaro, esse Jesus poderoso, que não tinha medo da perseguição, que estava indo para a cruz, está encurvado, passando a mão nos nossos pés. E nós podemos permitir que Ele lave os nossos pés, porque isso vai arrebatar da nossa alma essa arrogância. Nós estamos envolvidos em discussão de internet. Nós estamos levantando o nome de políticos que nem Jesus tem. Nós estamos perdendo nosso tempo com ideologias. Nós estamos celebrando a morte do ímpio e Deus não se alegra com ela, mesmo que Ele procurou. Nós estamos contaminados com o espírito do nosso tempo. Não importa em qual lado você se identifica, teológico, ideológico ou político, o Evangelho quer cortar todos nós e quer nos fazer debruçados diante desse altar. Nós só seremos enviados para amar como Ele amou, se entrarmos em contato com essa graça. Graça é essa que remove as nossas razões, remove a nossa justiça própria. Paulo falou: eu não quero ser encontrado na minha justiça, que procede da lei. Eu quero ser achado nele, sem justiça própria. Eu quero ser achado nele. E nele está aquele que tem mais prazer com as suas mãos nos pés sujos do que com seu pé na bacia sendo servido. Nele está todo aquele que tem como missão de vida ser parecido com ele. E o padrão dele é muito alto. É muito alto. Tão alto que se encurva. Tão cheio de frutos que cai do pé. Tão grande que se fez pequeno. Porque todo aquele que se humilhar será exaltado. Mas aquele que se exaltar será humilhado. Ele lavou os pés. Ele removeu a obstrução para sermos íntimos. Ele enxugou os pés. Enxugar aponta para uma atitude de ternura. Ele enxugou. Se lavar os pés remove o obstáculo. Enxugar os pés remove a inadequação. Molhado. Enxugar é a doçura de Jesus, não somente para te salvar do seu pecado, mas para te inserir na comunhão. Ele enxugou os pés, Diogo. Ele passou a toalha, aquela toalha aqui, ó, enxugando. Tá sequinho, tá limpinho. Fique à mesa. Ele fez isso comigo e com você. Lá naquele seu encontro, quando te evangelizaram, Ele lavou o seu pé. Mas quando você foi consolidado, quando alguém te mandou mensagem, Ele estava enxugando o seu pezinho, te fazendo: você está adequado. Ele te adequou ao corpo. Esse é nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. O lugar mais alto que podemos estar na vida é encurvado para lavar os pés dos nossos irmãos. Mateus 5 diz que a humildade é a porta do reino. Em Provérbios diz que a humildade é a porta da honra. Feche os seus olhos. Vamos adorar Jesus, banda. Esse time incrível de adoração. E vamos deixar o Senhor nos envolver. Vamos deixar o Senhor nos encher. E eu e você precisamos dEle, da graça dEle. Deus usou histórias reais aqui hoje. Histórias de abuso, histórias de depressão. Porque todos nós precisamos ser lavados. Oh, Espírito Santo, nós te desejamos.